Boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, aliás, bastante instigante, né, para revisitar o caso Eichmann, não só no Brasil, mas também escutar aos nossos colegas, né, de vários países. Agradeço especialmente ao Christian Ernest, que nos agitou, né, nos instigou também a buscar novas fontes e a repensar e reavaliar o significado desse julgamento e também da figura, né, da figura de Eichmann, que não só no Brasil, mas na história do Holocausto e dos fugitivos do nazismo. Nós sempre falamos dos refugiados do Holocausto, mas eu acho que também temos que pensar nesses refugiados nazistas, não é, que encontraram abrigo aqui, não só no Brasil, mas na Argentina e outros países. Eu peço licença, eu vou compartilhar a minha tela, onde eu tentei fazer um resumo, não é, das fontes e das minhas propostas de reflexão. Então, eu peço que vocês me acompanhem, eu vou sair da tela por alguns minutos e estarei aqui apresentando, né, a minha proposta de revisitar, né, revisitando o julgamento de Eichmann no Brasil, enfatizando a questão não só da recepção, mas também da memória, que nos é muito cara. Esse projeto, ou essa pesquisa, vamos dizer assim, ela integra uma pesquisa que eu já comecei há muitos anos e que hoje é um arquivo virtual, que vocês estão observando aqui o logotipo, não é, na parte inferior, que é o ArcShoah, onde os documentos, não só da minha pesquisa, mas de todos os pesquisadores bolsistas envolvidos com o tema e que participam do LEER, integram, então, a documentação que está disponível para consulta. Todos os documentos dos meus 2 livros, que foram aqui citados pelo Patrick, né, tanto O Cidadão do Mundo como o Antissemitismo na Era Vargas, que hoje reúne cerca de 14 mil documentos diplomáticos, estão disponíveis no arquivo virtual. Então, a partir dessa abertura, vamos dizer assim, eu vejo que nós temos, então, uma oportunidade, não é, deste ato de revisitação do julgamento de Eichmann no Brasil, 60 anos depois. Eu acho muito oportuno, porque, em primeiro lugar, por termos cada vez mais no Brasil o retorno de grupos de extrema-direita, não só neonazistas, mas também grupos políticos que, aproveitando-se nesse momento de um crescimento do autoritarismo, ocupam um lugar, um vazio, uma lacuna, não é, deixada em aberto não só pela sociedade civil, mas como também pelas autoridades políticas e educacionais. Eu chamo a atenção aqui pelo fato de termos agora um presidente, Jair Bolsonaro, que afirma ser o nazismo um partido de extrema esquerda. E, a partir dessa afirmação, eu chamo a atenção pelo fato de que essas aberturas, essas possibilidades, não é, de manifestações em prol de um retorno, de uma volta das ideias nazistas e principalmente inspiradas, não é, nas ideias do nazismo alemão, é que eu chamo a atenção também para um antissemitismo que está sendo reciclado, aproveitando-se desse território pantanoso, reciclado através das mídias sociais. Em outro lado, eu ressalto também que esse oportunismo, não é, de retorno de grupos de extrema-direita, de um presidente que desconhece, basicamente, noções do que é realmente o nazismo e o que foi o Holocausto, e do antissemitismo reciclado, eu chamo a atenção para o desconhecimento da dimensão histórica do nazismo em suas múltiplas facetas. Por outro lado, este momento autoritário, xenófobo, também abre espaço para o crescimento do negacionismo, né, onde ainda nós, como educadores,
nós relutamos, não é, para enfatizar o Holocausto como um genocídio singular na história dos genocídios. E exatamente por a ausência de uma política educacional por parte do governo brasileiro, não é? E que não é apenas momentâneo, mas isso já vem de muitas décadas, vamos dizer assim, é que possibilita, não é, o retorno de ideias perigosas como estas que nós vamos, então, ter oportunidade de avaliar e revisitar a partir do julgamento de Eichmann. O que eu gostaria, então, é o seguinte, que além da oportunidade desta revisitação, a minha pergunta coloca, então, o julgamento de Eichmann não serviu de lição, quer dizer, não mostrou até onde um regime totalitário pode chegar. Daí, então, a importância de retomarmos, não é, alguns elementos que vão colocar em questão o ideal, ou seja, as dificuldades de colocar e manter em curso a questão de uma justiça em transição, que é exatamente um conceito que foi já debatido bastante por Celso Laffer, né, um discípulo de Hannah Arendt, mas que deve ser lembrado. Quer dizer, todo questionamento que foi levantado não só pela mídia, mas também por autoridades do direito internacional, é que existiam precedentes a esse julgamento. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero lembrar que em outubro de 1945, né, nós tivemos a instalação em Berlim do Tribunal Militar Internacional para julgar crimes de guerra. Depois, em novembro de 1945, em Nuremberg, nós tivemos início dos julgamentos, sendo a primeira vez na história que a comunidade internacional deflagrou um processo de julgar autoridades civis e militares de um Estado por crimes contra a paz e a humanidade. E, em terceiro, a partir de abril de 61, em Jerusalém, o julgamento de Eichmann após, veja bem, 14 anos da criação do Estado de Israel, em 1947. Estas datas são, portanto, datas de ruptura, datas essenciais para pensarmos, então, como um ponto fora da curva ou uma rede de missionários do Reich tentando entender a presença, não só de Eichmann, mas de um grupo importantíssimo, vamos dizer, de segundo escalão até mesmo, não só de primeiro, mas também de segundo escalão, desses missionários que, fugindo dos julgamentos na Europa, vamos dizer assim, buscaram refúgio na América Latina. Foi realmente apenas um ponto, ou o que eu vou tentar mostrar é que existia, assim, uma rede de missionários que buscaram e encontraram refúgio na América Latina, protegidos e aproveitando-se, da Cruz Vermelha, aproveitando-se de pontos de partidas importantíssimos como Gênova, Roma, e outros países da Europa, e encontrando refúgio não apenas na Argentina, já que nós estamos falando aqui de Eichmann, mas eu queria e quero ressaltar que o fato de Eichmann estar na Argentina, protegido por um passaporte por um nome falso, protegido por um passaporte emitido pela Cruz Vermelha de Gênova, daí eu ressaltar o ponto Gênova, e também pelo fato de ter encontrado proteção junto a alguns grupos da comunidade de imigrantes alemães, não judeus, logicamente, apesar de ser a Argentina uma das maiores comunidades judias nesse momento, mas ficar protegido ou embaixo de um guarda-chuva dessa importante comunidade alemã na Argentina. Então, esses dois elementos, quer dizer, o Eichmann verdadeiro, vamos dizer assim, e o Eichmann falso, o Ricardo Clement, é que nós vamos ter como personagem de um quadro muito importante que nos leva, então, a reavaliar as rotas de fugas dos verdugos, como eu estou usando aqui um termo já da imprensa brasileira, e acredito que isso também
repercutiu na Argentina, a ideia do nazista verdugo, a ideia do nazista carrasco, mas que eu vou partir, então, da ideia do nazista refugiado. E, com isso, nós chegamos, né, e acho importante ter isso em mente, que a prisão, o sequestro de Eichmann, teve um pano de fundo que nós devemos considerar e que, muitas vezes, a imprensa brasileira não levou em consideração. No momento da prisão e do sequestro, essas redes estavam funcionando, estavam persistindo, tendo em funcionamento, vamos dizer assim, uma rota nórdica que passava pela Dinamarca até a Suécia e aí se embarcava em direção às Américas, uma rota ibérica organizada por colaboradores nazistas que viviam na Espanha e que usavam os portos, como de Galícia, presumivelmente com a aprovação de Franco. Essa rota ficou conhecida como Rota dos Mosteiros. Uma terceira rota, que é do Vaticano, que via Roma e Gênova, provavelmente foi por aí, não é, que Eichmann encontrou o seu primeiro suporte de fuga, e tendo, então, a Itália como o país receptor naquele momento, e dali, através dos Alpes, possivelmente, incluindo outros mosteiros, ele consegue os documentos em Roma, não é? Protegido pelo Vaticano, nós temos outros casos, e, com isso, eu chamo a atenção também para a importância dos testemunhos de sobreviventes, não é? Que também conseguiram, junto ao Vaticano, sobreviventes do Holocausto, também conseguiam, através da Cruz Vermelha, os seus passaportes. Muitas vezes, passaportes falsos também, passaportes de refugiados ou sobreviventes do Holocausto, como católicos, porque o Brasil, no período de 1937 até 49, ou chegando até 50, ele manteve circulares proibindo a entrada dos judeus no Brasil, mas não proibiu a entrada de nazistas. E essa rota brasileira que eu chamo a atenção, a partir do julgamento de Eichmann, por quê? Porque aqueles que haviam encontrado abrigo aqui no Brasil entraram num sistema de terror, entraram em polvorosa, vamos dizer assim, né? Ficaram muitíssimos preocupados, e isso realmente vai nos levar, não é, a um nicho de ratos, que é exatamente esses nichos que eu atualmente estou estudando para uma futura publicação, cujo título é Missionários do Reich. Então, nós temos aqui a Argentina, que é chamado, naquele momento, do Cabo da Última Esperança, segundo Simon Rosenthal. Aqui vocês têm os nomes dos principais nazistas acolhidos e que, muitas vezes, aproveitavam-se da estadia na Argentina para partir para Paraguai, Bolívia e Equador. No Brasil, né, novamente, nós temos um grupo, e chegamos, um grupo de nazistas, Mengele, e chama atenção aqui para Herbert Suckurs, que, após o julgamento de Eichmann, também vai ser sequestrado pelo Mossad. Não é? Cerca de 1.500 ou até 2.000 nazistas de segundo e terceiro escalão encontraram abrigo no Brasil, e um terceiro ponto, Chile, não é? Onde cerca de 500 a 1.000 criminosos de guerra. Eu chamo a atenção aqui para o caso do Herbert Suckurs, por quê? Porque a imprensa brasileira, a partir do momento da prisão e o julgamento do Eichmann, ela, em parte, contribuiu também para ocultar, durante um certo tempo, a presença desse nazista no Brasil, em São Paulo, especificamente. E, após o julgamento, vários sobreviventes da matança de Riga, onde Suckurs foi o mandante, sobreviventes dessa matança identificaram Suckurs, que foi à polícia, e, a partir desse momento, ele passou a ser protegido por autoridades do DOPS de São Paulo. Então, isso mostra que o Brasil, durante esse período, dos anos de 50 até os anos 70, as autoridades brasileiras aproveitaram-se, não é, para manter
esses nazistas embaixo de um grande guarda-chuva. E, a partir, então, já de maio de 1960, essa imprensa que vai omitir, não é, a presença de nazistas no Brasil passa a discutir o julgamento e o direito de Israel julgar, e aqui vejo as palavras, né, já começa a ideia do verdugo nazista Eichmann, alguns nazistas que estariam sendo vistos em um ou outros lugares, chamando a atenção, mas que logo vai sendo desmentido. Então, isso mostra que há um acobertamento, apesar de se saber que Mengele estava no Brasil, não se sabia onde, mas talvez outros renomados nazistas. A ideia do cerco, e que isso foi colocado em segredo pelo Estado de Israel naquele momento, quer dizer, como se deu a prisão, isso daí vai ser cercado pela imprensa brasileira, principalmente, e divulgado como se fossem importantes rumores, né? Então, a imprensa começa, a partir daquele momento, a produzir, né, a partir de maio, principalmente dos anos 60, a partir do sequestro, prisão e envio para Israel, a discutir, não é? Primeiro, o segredo que Israel mantém sobre o prisioneiro. Outra questão, os rumores que a imprensa vai se alimentando desses rumores para a produção de novas notícias. É assim que a imprensa vai produzindo uma cultura que hoje nós chamaríamos de fake news, né? Então, essas notícias vão circulando, desmente, aumenta aquele círculo, e a versão sensacionalista cada vez se torna maior, né? E os jornais, eu chamo a atenção aqui, principalmente Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, já começam a questionar o direito que Israel tem, não é? E não elas questionando, mas trazendo o debate que está circulando a partir dos anos 60, se Israel tem direito sobre essa prisão e julgamento. Uma outra questão que também entra na imprensa como notícia, né? Eu acho importante ressaltarmos essa ideia da cultura midiática como notícia, né? A construção de diferentes versões que vão alimentar a curiosidade do leitor. Eu vou colocar para vocês apenas algumas das 900 notícias que nós levantamos sobre esse caso, mas, por exemplo, a questão da exigência da Argentina de que Israel devolva Eichmann para ser julgado não só na Argentina, mas, ao mesmo tempo, da Alemanha também, que quer ter acesso ao prisioneiro, outros que querem que ele seja julgado pelos tribunais internacionais. Ao mesmo tempo, os diálogos, veja bem, de Ben-Gurion, né, com presidentes, não só da Argentina, mas presidente da Alemanha, presidente de Israel, ministro de Israel, quer dizer, como é que esses diálogos vão alimentando a mídia brasileira. Pelos títulos das notícias, não é? Uma questão que vai aparecer em várias outras matérias e que é cobrado pelos jornalistas no plural, é que Israel teria direito, quer dizer, qual é a atitude que está em questão? Então, a moral, a razão da moral, e não da transição de uma justiça, é colocado em vários momentos e em várias notícias. Não é? Dando continuidade, e eu volto aqui, desculpa, a essa notícia do lado direito, Ben-Gurion pede a Frondizi que leve em conta a razão moral. Esse tema é tocado assim de uma forma muito contundente na questão da memória dos sobreviventes, né? Na questão da morte daqueles 6 milhões, aliás, o número 6 milhões, ele oscila na maioria das notícias, ora fala-se em 3 milhões, ora que Eichmann matou 6 milhões, então isso também é interessante. Aqui um subtítulo, cicatrizes profundas, não é? Que chama atenção, aliás, não é sempre que isso acontece nas matérias, mas eu quero aqui ressaltar, não é, nessa matéria, a interessante abordagem que o jornalista dá a esse tema, chamando atenção para o assassínio físico
dos judeus. 6 milhões dos nossos, vejam bem, importante aqui, foram chacinados, e foi Eichmann quem organizou esse extermínio em massa. Então, essa questão do réu, do crime, ela começa a aparecer já nas primeiras, vamos dizer, matérias, né? E esse aqui me tocou profundamente por chamar a atenção não só para cicatrizes profundas, mas também por aquela cicatriz que ficou na alma do povo judeu. Essa é a questão moral que vai ser depois trabalhar, não é? E eu lembro aqui algumas das imagens que estão disponíveis hoje no Yad Vashem, quer dizer, cicatrizes que ficaram não só marcadas nos braços, não é? Mas que foram traumáticas e até hoje elas têm consequências na vida cotidiana de cada um. Essa imagem que vocês estão vendo, ela integra o livro O Álbum de Auschwitz, né? Exatamente eu fiz questão de colocar, porque a deportação desses judeus foi certamente comandada por Eichmann. E a partir dessa notícia, eu coloco e apoio aqui o posicionamento, não é, o debate que é levantado pelo professor Oscar Tenório no jornal O Globo, de 11 de março de 1960, onde ele leva em questão, primeiro, a responsabilidade, né, a responsabilidade que Israel tem, né, de julgar por uma questão moral e um direito à justiça, julgar Eichmann. A outra questão, que é dessa justiça em transição, também é colocada de uma forma, aliás, muito inquietante, nessa mesma notícia, quando o especialista em direito internacional, Oscar Tenório, ele questiona e coloca em dúvida, né, se a moral de Israel, ao tomar para si o julgamento, ele não estaria tirando o direito daqueles grandes institutos do direito internacional, né, que já passaram por Nuremberg e por outros estatutos, não é? E onde já se tem como certo, não é, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, que, aliás, é o tema que está sendo debatido entre o LEER, um fórum permanente de estudos sobre genocídio, do LEER com a Faculdade de Direito Internacional aqui da Universidade de São Paulo. Então, essas questões que estão sendo levantadas nos jornais brasileiros, nos importantes jornais brasileiros, eles levantam um questionamento que ainda nos dias de hoje, não é, persiste, que é exatamente a questão do crime, ou conceito de crime, de genocídio, de crime de responsabilidade, de crime de racismo, né? Então, vejam bem, numa única notícia, nós temos todos esses elementos presentes, né? Mas que nos coloca diante de um processo em curso, né? Um processo que começou com os julgamentos em Berlim, Nuremberg e agora de Eichmann, que é a responsabilidade moral que Israel toma para si, não é? E a justiça em transição. Bom, com isso, eu chamo a atenção para esses elementos, não é? E coloco agora o julgamento, que a partir daquela data é o julgamento que torna-se um espetáculo do ponto de vista do tratamento de algumas revistas ilustradas, principalmente a revista Cruzeiro, que nós vamos ressaltar aqui numa segunda parte, mas a ideia do espetáculo também é divulgado não só pela mídia brasileira, mas também alimentado pela mídia internacional. Então, o nosso personagem, nesse cenário que vocês vão ver e que é reproduzido, essas imagens foram reproduzidas em vários momentos, é a figura do réu, né? Essa figura do réu, que em alguns momentos, não é, apresenta-se de uma forma quase que de desespero, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, um homem frio, como ressaltou Hannah Arendt em alguns momentos. A partir, então, dessa data, 1961, os jornais brasileiros começam, então, a cobrir
o testemunho de Eichmann, o julgamento, o depoimento documentado dos sobreviventes do Holocausto e também a mórbida tendência a pormenorizar os horrores do depoimento de Eichmann. E, com isso, acumulam-se as provas, a imprensa vai divulgando no dia a dia, mas eu chamo a atenção que essas matérias dificilmente são matérias de primeira página. Elas aparecem ou na 8ª página na seção internacional, ou então, muitas vezes, em pequenas notas, né? Como vocês podem ver aqui em 2 matérias, então são que eu recortei, é uma matéria recortada, mas que tira, muitas vezes, a força se fosse realmente uma matéria de primeira página. A imagem do carrasco nazista, eu coloco aqui entre aspas, não é, como uma expressão comumente usada pela mídia, o carrasco nazista enjaulado, não é? Ele vai ser um tema recorrente nas várias matérias dos jornais brasileiros. Então, nós temos aqui um outro personagem, não é? O personagem que compõe, naquele momento, a equipe de defesa, e em vários momentos as matérias sobre Robert Servatius vai ocupar páginas e páginas de jornais, como essa aqui que vocês estão vendo, onde ele exige e pede a Israel que lhe pague $20 mil para cobrir as despesas de hotel, de viagem, etc. e tal. Então, vamos dizer, pequenas notícias vão servindo para alimentar no dia a dia o julgamento, a notícia sobre o julgamento, e também instigando a curiosidade do leitor, né? Ele vai querer saber se o advogado recebeu $20 mil, qual foi a entrevista, vejam aqui do lado esquerdo, que foi dada por Ben-Gurion, por exemplo, ao New York Times. Então, a produção, não é, desse cenário que vocês estão vendo aqui, do espetáculo, o cenário do espetáculo, com a presença dos juízes, do procurador principal, do procurador distrital e do grupo da defesa, eles formam exatamente o cenário para um filme, não é? E como que a imprensa vai alimentando a história de vida de cada um desses personagens, tendo como cenário o auditório Beit-Ha'an, que hoje é um importante centro de memória, lembrando aqui o julgamento do Eichmann. Com isso, essas histórias ou esses nomes vão sendo apagados, não é, da memória da imprensa. Hoje, possivelmente, ninguém mais se recorda desses 3 juízes, não é? A não ser que seja uma notícia sensacionalista. Então, em grande parte, aquele espetáculo vai sendo esquecido e retomado por nós acadêmicos, não é? Retomado por essas rememorações, não é? Que nos obriga a buscar novas fontes, a abrir novas questões para reflexão sobre essa justiça, né, em transição, ou seja, questionamento da justiça em transição, como foi lembrada por Celso Laffer. Eu chamo a atenção também nesse cenário para o público presente, em grande parte sobreviventes do Holocausto e personalidades fundadoras, não é, do Estado de Israel, e também aqueles que, em diferentes momentos, não é, endossaram aliar, foram para Israel e, com isso, conseguiram manter vivo um Estado pelo seu direito de ser um Estado. 3 dias antes, e agora eu chamo a atenção por um elemento ou seja, por uma frase que também, vamos dizer assim, me ajudou a entender esse público presente, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses sobreviventes? E recebi um documento, enquanto preparava essa apresentação, de uma amiga também refugiada do Holocausto aqui em São Paulo, a senhora Irene Freudenheim, que imagino que está aqui nos ouvindo, um documento do seu pai que ele leu 3 dias antes por uma rádio que ele mantinha em Montevidéu, que foi o país de refúgio, judeu-alemão, que ali se refugiou com toda a sua família, e na hora radiofônica da Voz do Dia,
ele leu e chamou atenção para aquele julgamento em curso, e eu vou ressaltar para vocês uma frase que me tocou muito. A ligação entre a nossa germanidade ou alemanidade e o nosso judaísmo está em questão. O processo será conduzido por juízes israelenses, que no passado foram juristas alemães. Para nós, não se trata de sensacionalismo, mas trata-se, sim, do futuro de nossas vidas, pois nós somos os atores deste drama e não os espectadores. Os horrores do Terceiro Reich virão à tona por meio de Eichmann. O passado vai ser remexido e esperamos que os conflitos sejam superados. Então, essa é a fala de Hermann Gerhardt, e a partir dele eu comecei a entender de uma forma muito mais profunda o que é a cicatriz na alma daqueles que sobreviveram ao Holocausto. E a partir de Ben-Gurion até Golda Meir, presente no julgamento, e eu chamo a atenção aqui para a atitude dela, não é um tanto desesperadora, o que era sentir na alma e ouvir também naquele momento o testemunho de um homem como Eichmann. À luz da imprensa brasileira, esses personagens, o cenário, o público, os testemunhos foram, sim, e tiveram impacto nos principais jornais brasileiros que o Art Shoah conseguiu inventariar até o momento, com a ajuda da pesquisadora Blima Lober e Victor Barreto, que é um bolsista nosso, FAPESP. Nós chegamos, entre 1960 até 1962, em jornais apenas da região sul, onde estão concentradas a maioria, vamos dizer, dos judeus refugiados do Holocausto, né, e também a maioria da comunidade alemã. O Estado de São Paulo, né, um total de 461 notícias, eu acredito que pode existir mais. O Estado de São Paulo, Folha e Globo, no total, 461 notícias. Porto Alegre, 2 jornais, Jornal do Dia, Diários de Notícias, 190 notícias. Diário da Tarde, O Dia, Correio da Manhã e Diário do Paraná, quer dizer, jornais de Curitiba, com um total de 299, e com isso nós chegamos a cerca de 950 notícias, e ainda faltando outros jornais importantes para serem pesquisados. Com relação a esse impacto, né, o que realmente persiste nos títulos é a ideia do julgamento, o direito de Israel julgar, e volto aqui e retomo essa construção que a imprensa vai fazendo sobre a figura do verdugo, do carrasco, né? E passando da prisão, do sequestro, prisão e sendo levado para Israel, agora para os preparativos do processo contra Eichmann. Então, esse processo, os trâmites oficiais, né, que foram sendo deliberados para a imprensa internacional, eles servem para alimentar também a imprensa brasileira no dia a dia. O que está em questão para a imprensa também? Né? A condenação, que é o momento, então, da leitura da sentença, a culpa, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, como é que a imprensa vai trabalhando esses conceitos. Atentem para essa notícia central, não é? Quando a imprensa anuncia que ele foi culpado de crimes contra a humanidade, mas, ao mesmo tempo, lembrando culpas de crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, e, ao mesmo tempo, como membro de uma organização hostil. Então, é muito importante que o conteúdo de cada uma dessas notícias, que vão culminar e enfatizar, né, a culpa do réu com relação à solução final, porque ele realmente, né, vai ser definido, né, como o chefe executor desse processo que culminou com a morte de milhões de pessoas. Por outro lado, né, a execução, no caso, inclusive, anuncia-se alguns dias antes que ele havia cometido suicídio. Então, novamente, a mídia correu atrás de confirmar. Então, durante vários dias, nós temos esses questionamentos.
e, finalmente, o julgamento de Eichmann. São raras as fotografias de boa qualidade. Felizmente, hoje, nós temos acesso, não é, a vários arquivos digitais. Então, vocês podem ver do lado esquerdo o réu de pé na sua jaula, como a imprensa fez questão de enfatizar, a presença do advogado de defesa, o Robert Servatius, e depois todo o cenário, não é, a acusação, a apelação. Então, isso vai sendo impactado nos nossos leitores no dia a dia. As alegações de incompetência, a questão das memórias, os testemunhos, pedidos de perdão. Bom, e com isso, finalmente, a notícia ocupa as primeiras páginas. Eu quero lembrar que outros, se vocês olharem aqui, nós vamos ter notícias paralelas, por exemplo, o pioneiro, não é? Gagarin chegando ao espaço. Então, o espaço da primeira página é compartilhado com outras notícias, né? E a presença desse astronauta russo, ele passa a ocupar e a dividir o espaço da matéria com o réu, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa aqui é uma das primeiras, essas duas notícias são as primeiras a ocupar a primeira página do jornal. A ideia dos crimes, não é? Os testemunhos dos sobreviventes vão sendo sempre enfatizadas, e a partir daí, veja bem, novamente, primeiras páginas do Estado de São Paulo, a questão da culpa e, novamente, o anúncio de que a sentença será anunciada amanhã. Eu quero lembrar que, entre os jornalistas brasileiros, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir, né, Zevig Welder, que foi enviado, ele é um dos poucos jornalistas, dos raros jornalistas brasileiros presentes entre os correspondentes internacionais, além de uma jovem Mitzi, que também citada na minha conversa com o Zevig Welder, que estava presente e mandava as notícias para o Estadão, e um húngaro, Janusz Leningel, do Correio da Manhã, que enviava, então, as matérias para o Rio de Janeiro. Eu não vou entrar em detalhes da matéria produzida por ele na Manchete, porque eu acho muito importante que vocês ouçam o depoimento do Zevig, que eu acho que cumpre aqui com o meu papel, vamos dizer, de anunciar o que foi falado na Manchete. Com isso, o julgamento, o espetáculo, não é, foi trabalhado especificamente pela revista O Cruzeiro. Eu fiz um levantamento aqui de algumas das notícias, anunciando a prisão, em 1960, o assassino de 5 milhões de judeus, uma outra matéria, o novo caso Eichmann, o verdadeiro caso e, finalmente, o ódio ao carrasco nazista. Essa ideia do sensacionalismo, ela é aqui de uma forma manipulada por um conjunto de fotografias, né? Por exemplo, aqui tentando mostrar Eichmann na Palestina em 1937, que é uma das temáticas que ele vai usar na sua defesa, e do outro lado uma das vítimas, não é, um sobrevivente em um campo de concentração, e a frase que ele vai usar em vários momentos de que o Führer mandou que eu matasse. Eu estava, então, obedecendo ordens. Essa questão não só nos coloca diante do julgamento como espetáculo, né, voltando o nosso olhar, então, para Jerusalém, como vocês vão ver aqui na revista Cruzeiro, já de 1961, mas também leva para a questão do sensacionalismo, né? É um outro formato, vocês vejam, diferente daqueles dos jornais que nós tivemos a oportunidade de ver, mas que, por outro lado, veja bem, este conjunto, jornais, imprensa sensacionalista, não é? As páginas internas desses jornais, com todas as suas temáticas, levantam algumas questões que eu vou usar aqui como conclusões preliminares que pode abrir o nosso debate. Em primeiro lugar, que lições podemos tirar das notícias publicadas sobre o julgamento de Eichmann? Em primeiro lugar, que eu acho importante, instruiu, de uma forma ou de outra, os leitores sobre um evento traumático, o Holocausto. Aliás, um tema
que realmente ele se tornou muito mais conhecido a partir dos eventos acionados, principalmente a partir dos anos de 2000, 2015 em diante, não é? Com os memoriais e com principalmente aqui no Brasil, com as jornadas, com os livros publicados de testemunhos. Por outro lado, essas matérias denunciam o papel do Estado, não só do Estado alemão, mas dos Estados colaboracionistas, e denuncia também o papel dos arquitetos do genocídio, mentores da solução final, né? Onde, nesse momento, não está Eichmann, mas sim outros nomes, mas onde ele entra como o burocrático que colocou em andamento a solução final. Por outro lado, expõe, eu acho isso importante ressaltar, a força do ideário e das ações dos estados, do Estado totalitário, no singular, a torpeza sádica dos nazistas transformados em homens supérfluos. Eu coloquei aqui, entre aspas, lembrando toda a teoria de Hannah Arendt, que reforça, e eu endosso, o papel que o Estado totalitário tem e teve, não é? Para a execução do plano de solução final. Por quê? Porque esse plano desafiou os arquétipos morais e jurídicos herdados do pensamento político romano. Por outro lado, nós estivemos diante de duas categorias de mal, não é? O mal radical e o mal banal. Isso é importante também para entender os escritos de Hannah Arendt, não é? E essa nova forma de violência, que é o mal radical praticado pelo Estado totalitário, ele é inexplicável. Por quê? Porque ele anula, ele perde o conceito de vida humana. A vida humana não vale nada, não valia nada para esse Estado totalitário. Daí, o cruzamento, que é importante levarmos em consideração, que é o conceito de mal radical instituído e praticado pelo Estado totalitário, não é? E o mal banal, né? Aquele que transformou aqueles homens, vamos dizer, em homens supérfluos, em homens vazios. O que o governo brasileiro, mesmo após o julgamento de Eichmann, continuou também, devemos levar em consideração que o governo brasileiro, mesmo após o julgamento de Eichmann, continuou acobertando fugitivos nazistas de alto escalão. Então, são estas questões, não é, que o ArcShoah está desenvolvendo enquanto pesquisa, enquanto publicações, e que, mais uma vez, nós trazemos aqui questionamentos, não é, e informações para serem pensadas. O papel da imprensa, o papel do Estado, não é? E, principalmente, os atos de responsabilidade deste Estado e dos cidadãos comuns, vamos dizer assim, com a vida de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite que o Christian me fez. No início, inclusive, eu não queria participar exatamente porque eu estou num estágio inicial da minha pesquisa, então não há resultados, digamos, né? Há questões, há hipóteses, e, na verdade, o que eu quero fazer é trazer essas questões e essas hipóteses para que vocês possam ouvir e interagir, né, com essas questões. Por outro lado, eu acho extremamente oportuno a realização desse evento, né? E de poder participar com meus colegas, Emanuel Cahan, da Argentina, e a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, né, que apresentou aqui dados muito interessantes, né, sobre o evento Eichmann e o impacto, né, a recepção no Brasil. E eu acho extremamente oportuno esse encontro, essa reunião, porque a professora Maria Luísa já chamou atenção para isso, a gente está vivendo um momento, uma conjuntura muito particular no Brasil, né? Onde a gente tem, enfim, um crescimento da apologia ao nazismo sob o governo Bolsonaro, e, portanto, eu acho extremamente relevante que a gente possa trazer esse tema, explorar muito profundamente esse tema, né, a fim de, digamos assim, de reagir a esse contexto, né, que a gente está observando hoje no Brasil. Mas, dito isso, eu vou pedir a permissão para ler o meu texto, é muito pequeno,
E apenas eu trago essas questões, como eu já chamei a atenção aqui para vocês. Bom, então vamos lá. A pesquisa que vem desenvolvendo mais recentemente dedica-se à investigação no Brasil das codificações culturais e simbólicas e da mobilização de sentimentos morais em diferentes contextos de apropriação do julgamento de Eichmann. Desde a captura de Eichmann na Argentina em 1960 até a sua pena de morte em 62, é possível observar, através de várias fontes, a enorme repercussão e impacto do julgamento na opinião pública brasileira. Nessa pesquisa, além da descrição empírica da recepção do julgamento de Eichmann no Brasil, detenho-me principalmente nas formas em que esse experimento dramático vai se constituindo em um dispositivo moral, a partir do qual os brasileiros transformam-se em espectadores emocionalmente envolvidos com o evento. Claro que esse processo não se detém nos anos 60, no momento original do evento. Seus desdobramentos continuam produzindo, até hoje, novas apropriações simbólicas. Há uma longa maturação moral e afetiva que se vincula aos episódios posteriores. A recepção do Diário de Anne Frank, especialmente entre os jovens, a grande audiência da série norte-americana Holocausto, o boom editorial de livros de memórias de sobreviventes, de livros de ficção, a introdução da historiografia do Holocausto nas universidades, a recepção no meio intelectual da obra de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, a vasta filmografia sobre o Holocausto e, mais recentemente, a instalação da Comissão Nacional da Verdade como parte do processo de justiça de transição no Brasil após o fim da ditadura militar. O desafio da pesquisa que ora desenvolvo será pensar como, no Brasil, a recepção do julgamento e de seu legado moral interpelam, desafiam e sensibilizam os modos culturais através dos quais os traumas das vítimas judias do Holocausto foi se transformando pouco a pouco em trauma coletivo. Pretendo, portanto, explorar a atmosfera de mobilização de sentimentos morais pelo julgamento de Eichmann, por exemplo, compaixão, piedade, empatia, ressentimento, em diálogo ou em confronto com o repertório de sentimentos morais culturalmente codificados no Brasil em diferentes conjunturas históricas. Dois sentimentos em particular me interessam: a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, no caso das vítimas, e o ressentimento, a capacidade de se indignar com a impunidade de perpetradores nas condições de uma injustiça incompleta e do dever de memória e de reparação. No Brasil dos anos 60, na ocasião do julgamento de Eichmann, a compreensão pela opinião pública do assassinato em massa de judeus pelos nazistas era basicamente informada, tal como em outros contextos do Ocidente, por uma codificação simbólica ou uma estrutura moral que identificava nos nazistas os grandes perpetradores do mal, aqueles que fundamentalmente promoveram a morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra. A morte dos 6 milhões de judeus era tão impactante quanto abstrata. Havia algo de intangível nas imagens divulgadas daqueles corpos desumanizados e despersonalizados. Os protagonistas dessa narrativa eram as forças aliadas que haviam derrotado os nazistas e libertado suas vítimas. O julgamento de Nuremberg configuraria, nesses termos, o palco a partir do qual teria se travado juridicamente a chamada luta do bem contra o mal. Nessa narrativa binária, o Brasil, por ter enviado soldados para lutar na guerra junto aos aliados e contra os nazistas, ocuparia um lugar confortável entre as forças do bem. Da perspectiva desse conforto moral, plenamente ajustado à narrativa dos vitoriosos, havia um outro vislumbre moral e ideológico profundamente potente no imaginário dos brasileiros: a crença de que o Brasil era uma democracia racial e que, por essa razão, gozaria de uma posição particular, especificamente brasileira, que lhe garantia uma imunidade, um lugar moral especial diante do racismo do outro Ocidente. Nessa versão, os brasileiros não somente lutaram na guerra, se sacrificaram pela humanidade, como também eram dotados de uma característica genuína. Era um povo racialmente miscigenado e que, por esta razão, imaginava não discriminar com base em raças.
Esse era um poderoso mito de origem construído por intelectuais brasileiros nos anos de 1930, através do qual se buscava uma alternativa ideológica ao racialismo eugenista, europeu e norte-americano, com enorme impacto no imaginário dos brasileiros. Mas não só dos brasileiros. Stefan Zweig, por exemplo, universalizou a versão de que o Brasil era uma civilização que sabia exercitar a arte dos contrastes, da mistura e da tolerância. Essa autorrepresentação dos brasileiros como miscigenados, habitantes de um paraíso racial, os colocavam, nesses termos, em um patamar moral ainda mais elevado do que aquele ocupado pelos aliados, pelos vitoriosos da guerra. Se faz sentido esse enquadramento moral a respeito da forma como os brasileiros se percebiam diante dos outros do Ocidente, minha hipótese é de que a recepção do julgamento de Eichmann no Brasil, ainda que tenha mobilizado o sentimento da compaixão entre os brasileiros, não teria, naquele momento inicial, promovido uma atmosfera de empatia. Tento explicar. Para os brasileiros, o sentimento de se colocar no lugar das vítimas do Holocausto seria um exercício cognitivo e afetivo implausível diante da arraigada crença de que no Brasil não haveria discriminação racial. As vítimas do antissemitismo, para os brasileiros, as vítimas do antissemitismo eram um outro, não familiar, sem uma base ontológica. A compaixão com os relatos de dor e sofrimento das vítimas do Holocausto estimulava a indignação em relação ao perpetrador nazista, sobretudo por sua aparência ordinária, como se camuflasse o verdadeiro monstro, mas não refletia nesse momento uma identificação empática com as vítimas. É possível observar na imprensa, nas matérias produzidas, e aí eu chamo atenção para o fato de que não matérias de correspondentes, mas matérias produzidas genuinamente por formadores de opinião brasileiros, um foco sistemático na figura do perpetrador, na figura de Eichmann, reforça, não raro, a autorrepresentação dos brasileiros como aqueles que derrotaram o nazismo. Reforça a autorrepresentação dos brasileiros como aqueles que derrotaram o nazismo, mas, sobretudo, como aqueles que estariam acima e além do racismo que vitimou 6 milhões de judeus. A questão relevante que me mobiliza é investigar, por exemplo, como os negros, os intelectuais e lideranças do movimento negro no Brasil, observaram essa construção narrativa que a imprensa reforçava e disseminava. Em 1970, por exemplo, Abdias do Nascimento, um importante intelectual do movimento negro brasileiro, publicaria um livro com um título bastante sugestivo, O Genocídio dos Negros no Brasil. A autopercepção dos brasileiros como campeões do antirracismo foi sendo pouco a pouco desmontada. A luta do movimento negro mostrou que o Brasil, desde a escravidão, teria produzido as suas próprias vítimas. O racismo seria, então, um fenômeno sistemático e estrutural, cuja prova era evidente, a desigual condição social dos negros nesse país. O perpetrador, o agente do mal, não era mais somente o outro, o nazista. Ele era nacional, ele estava dentro de casa. No século XXI, e aí, saltando no tempo, no século XXI, além das vítimas do racismo, o Brasil colocará em cena uma nova vítima, as vítimas da ditadura militar. Nesse novo enquadramento, as apropriações do julgamento de Eichmann seriam mobilizadas de outras formas. No processo de justiça de transição, após o período da ditadura militar, que durou 30 anos, é criada, em 2012, a Comissão Nacional da Verdade, instância que buscava revelar, em nome do direito à memória e à verdade histórica, as graves violações aos direitos humanos e aos assassinatos perpetrados pela ditadura militar no Brasil. O arcabouço legal da Comissão Nacional da Verdade não possuía o poder de punição. Suas implicações legais seriam, portanto, limitadas. Mesmo identificando os perpetradores, não haviam condições legais de reverter a condição de impunidade dos agentes a serviço do Estado autoritário. O direito, com base na lei da anistia, que previa uma transição reconciliada,
não abrigava a punição pelos traumas perpetrados pela ditadura militar. Daí a importância de se refletir sobre o ressentimento das vítimas, sobre o ressentimento no sentido que dá a esse sentimento moral o sobrevivente do Holocausto Jean Merry, ou seja, como forma de protesto moral contra a impunidade de seus algozes. Aqui estou sugerindo a existência de uma correlação simbólica entre as vítimas da ditadura no Brasil e o legado do Holocausto e do julgamento de Eichmann, lá onde eles reforçam as bases da indignação e do ressentimento. Os temas da memória, da verdade, do trauma privado e coletivo, do testemunho, da culpa, da violação de direitos, da reparação, da punição e, principalmente, do ressentimento, perfazem o universo de questões cuja inspiração original, e essa é uma hipótese, pode ser buscada no legado do julgamento de Eichmann, especialmente na questão da responsabilização moral. O interesse aqui é compreender como o julgamento de Eichmann é acionado como evento paradigmático, a partir do qual os traumas individuais das vítimas da ditadura militar se interconectam com os traumas das vítimas do Holocausto, mobilizando o que o sociólogo norte-americano Jeffrey Alexander define como as condições de possibilidade do surgimento do trauma coletivo. Em resumo, e para finalizar, apresento apenas algumas questões que eu gostaria de deixar, enfim, aqui para a nossa reflexão, e que me acompanham, né, nessa pesquisa. Então, as questões como o Holocausto, como evento traumático e dramático, se reinventa contingentemente nas cenas moral e cultural brasileiras. Através de que argumentos de sensibilização presente nos debates públicos, jurídicos e, sobretudo, através da imprensa, e quando eu me refiro à imprensa aqui, eu não estou falando apenas da imprensa ampla, né? Eu estou falando das imprensas alternativas, imprensa negra, imprensa da esquerda, por exemplo. Então, como, e sobretudo através da imprensa, constitui-se uma audiência pública dos brasileiros empática em relação ao sofrimento das vítimas do Holocausto. Em que medida o julgamento de Eichmann promove uma virada afetiva e moral, alterando as percepções públicas e a sensibilidade em relação às vítimas de violência e de violações de direitos? Em que circunstâncias as vítimas do Holocausto se transformam em uma referência potente, tanto para as formulações que denunciam o persistente legado racista desde a escravidão, através das suas vítimas geracionais, quanto para as vítimas de tortura e assassinatos durante as 3 décadas da ditadura militar no Brasil. Então, eu encerro a minha fala apenas para chamar a atenção de que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, né, ela está se iniciando, e, portanto, essas são formulações, são questões, são hipóteses ainda que, obviamente, merecem ser contrastadas, merecem ser confirmadas a partir de um levantamento empírico que eu tento fazer, enfim, a partir de vários meios, de vários mecanismos e de vários dispositivos, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Obrigada.